Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar cada um de vocês para voltar no tempo comigo e se emocionar com um dos momentos mais importantes da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, a tomada do Monte Castelo. O ano era 1944. E ao contrário das poucas vezes que foi ensinado para vocês dentro da sala de aula, ninguém poderia imaginar quando de fato a Segunda Guerra Mundial chegaria ao fim. Por mais que estivesse enfraquecida, a Alemanha não estava disposta a entregar os pontos facilmente. A vida dos soldados que morreram durante o final da Segunda Guerra Mundial não era mais ou menos importante da vida dos soldados que morreram no início. Infelizmente, diversos brasileiros desprovidos de conhecimento adoram desmerecer os mais de 25 mil soldados filhos do Brasil que lutaram na Segunda Grande Guerra. Eu queria ver se esses mesmos brasileiros teriam a mesma coragem que os nossos pracinhas. No final de 1944, o poderoso e temível exército alemão tentava impedir o avanço das tropas aliadas no norte da Itália. Os alemães tinham erguido um forte complexo defensivo formado por inúmeras fortificações nos Montes Apeninos. Essa linha defensiva alemã era chamada de linha gótica. A campanha das forças aliadas foi marcada por várias batalhas em montanhas e colinas. Do alto das montanhas, os alemães podiam ver tudo e todos. O terreno montanhoso da Itália favorecia quem estivesse no topo, na defensiva, justamente onde os alemães estavam. As forças aliadas não podiam contar com o fator surpresa, e o tempo todo eram alvejados pelas metralhadoras MG-42. Para que os aliados pudessem avançar rumo à capital Bolonha, era necessário romper a linha gótica. E o Monte Castelo era um dos principais pontos de ruptura dessa linha defensiva alemã. O general americano Mark Clark era o comandante responsável pelas forças aliadas na Itália. E ele pretendia usar o 4º Corpo do Exército para romper essa linha defensiva alemã, para que então o 8º Exército Britânico avançasse. Os soldados brasileiros da Força Expedicionária faziam parte desse 4º Corpo do Exército. Do outro lado, a frente italiana estava tomada por uma formação de exércitos da Wehrmacht, criada em 1939. Essa formação era denominada de Grupos de Exército C. Esse grupo de exércitos contava com o apoio de diversos veteranos alemães que combateram na frente russa, em Stalingrado. Os soldados brasileiros, além de enfrentar um terreno montanhoso e um cenário de guerra totalmente diferente do treinamento exercido por eles, enfrentaram um dos mais rigorosos invernos italianos com temperaturas abaixo de -15 graus. As chuvas constantes e o céu nublado impedia o suporte aéreo. As estradas repletas de buracos e lama impediam o apoio de blindados e tanques. Só restava o combate corpo a corpo. Em novembro de 1944, os soldados brasileiros receberam a dura missão de tomar Monte Castelo.
Os nossos soldados sequer receberam algum tipo de treinamento básico de batalha em território montanhoso. Os nossos soldados tinham que carregar em média 25 quilos de equipamentos nas costas. Muitos dos nossos soldados, infelizmente, tiveram que ser amputados por causa do congelamento de certos membros do corpo. O intenso bombardeio alemão obrigava os nossos soldados a cavar buracos em solo pedregoso, buracos estes que ficaram conhecidos como Toca da Raposa. Esse era o cenário da Batalha do Monte Castelo. A tomada do Monte Castelo estava inserida na segunda fase de operação de rompimento da linha gótica. O general brasileiro Mascarenhas de Moraes defendia a tese de que a única maneira de romper essa linha defensiva alemã era com uma ação conjunta de todas as divisões disponíveis. Um batalhão apenas não seria capaz de enfrentar os resistentes alemães. O objetivo inicial era chegar a Bolonha antes do Natal de 1944, mas as coisas não saíram como planejadas. No dia 24 de novembro de 1944, o Esquadrão de Reconhecimento dos Estados Unidos entrou em ação para que os primeiros ataques fossem realizados. Os soldados americanos conseguiram alcançar territórios do Monte Castelo e até mesmo conquistar o monte vizinho, o Monte Belvedere. Entretanto, dias depois, os alemães conseguiram aplicar um forte contra-ataque, fazendo com que as forças aliadas recuassem. Na manhã do dia 29 de novembro de 1944, os soldados brasileiros, sob o comando do general Euclides Zenóbio da Costa, conseguiram tomar algumas posições, mas o ataque alemão continuava imbatível. Os brasileiros acabaram voltando à estaca zero, chovia muito, o tempo não colaborava com a operação dos brasileiros. No dia 5 de dezembro de 1944, o general brasileiro Mascarenhas recebeu a missão de capturar e manter outros dois montes, Belvedere e Della Torrácia. O objetivo era que a missão seguinte fosse tomar finalmente o Monte Castelo. O grande problema era que os americanos que estavam comandando as operações, que tinham a palavra final, estavam insistindo em continuar tentando usar apenas um batalhão por vez para tentar tomar o Monte Castelo. No dia 12 de dezembro de 1944, a Força Expedicionária Brasileira enfrentou uma das mais violentas batalhas. Os soldados brasileiros conseguiram tomar algumas posições, mas algo com pouca expressão. E o pior, isso custou muito caro. Os ataques alemães resultaram em 150 baixas brasileiras, das quais 20 soldados morreram. Essa derrota confirmou o que o general brasileiro Mascarenhas de Moraes havia alertado. O Monte Castelo só seria tomado com uma ação conjunta. O clima meteorológico fez com que as investidas se prolongassem até fevereiro de 1945, quando uma nova operação foi colocada em prática. Dessa vez, 2 divisões seriam utilizadas. No dia 20 de fevereiro de 1945, 3 regimentos da Força Expedicionária Brasileira partiram rumo ao Monte Castelo. 2 dias antes, a 10ª Divisão de Montanha, que era a tropa de elite dos Estados Unidos, recebeu a missão de tomar algumas posições do Monte Belvedere, mas eles não conseguiram. Isso tornou a missão dos brasileiros ainda mais difícil. No dia 21 de fevereiro de 1945, os soldados brasileiros começaram a sua missão de tomar o Monte Castelo. Durante longas 12 horas, os brasileiros travaram um dos mais sangrentos e fatais combates contra os alemães. Horas que pareciam intermináveis. O desejo de vingar os irmãos de farda que morreram dias antes tomou os corações dos nossos soldados. Na tarde daquele dia 21 de fevereiro de 1945, depois de várias tentativas fracassadas, ecoou nos campos de batalha a notícia do feito heróico da Força Expedicionária Brasileira. Os alemães tinham sido expulsos pelos brasileiros. Monte Castelo estava sob o domínio dos soldados brasileiros. A partir daquele momento glorioso, nossos soldados partiram por uma série de vitórias heróicas.
No dia 5 de março de 1945, os brasileiros conquistaram Sopraçoso e Castelnovo. No dia 15 de abril, Montese foi conquistada. No dia 21, tomaram Zoca. Graças à gloriosa e heróica façanha dos soldados brasileiros de conseguir tomar o Monte Castelo, as forças aliadas finalmente alcançaram Bolonha. E no dia 29 de abril daquele mesmo ano, mais de 15 mil soldados alemães foram capturados pela Força Expedicionária Brasileira. Os nossos soldados ainda participaram da ocupação de Alessandria e, um dia depois, ajudou a libertar Turim. Algumas semanas depois, Mark Clark, o general responsável pela ocupação aliada na Itália, deu por encerrada a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial.